No vídeo de hoje, 7 coisas que você não deve fazer no primeiro mês de vida do bebê. Olá, mamães e papais! No vídeo de hoje, eu trago aqui para vocês os principais erros que a gente costuma cometer com o nosso bebê recém-nascido aí no primeiro mesinho de vida dele, achando assim que tá arrasando, tá fazendo tudo certo, mas na verdade não. Então assim, é um erro, a gente tende a fazer isso, então vamos ficar por dentro, tá? Vamos entender o que são essas coisinhas aí que a gente erra achando que tá acertando pra gente, justamente não cometer isso. E como esse conteúdo é bem interessante, já sugiro que vocês compartilhem também com outras mamães, com outros familiares, porque realmente quem vai ter um bebê em breve pode tirar bastante informação, bastante conteúdo daqui. Bom, uma das coisas que a gente mais costuma errar, com o bebê recém-nascido é o seguinte: agasalhá-lo demais. Sim, o bebê perde calor, principalmente no primeiro mês de vida, nos primeiros dias de vida, então tanto que a gente usa luvinha, usa gorrinho, a gente aquece bastante o bebê porque ele perde muito temperatura pelas mãos e pela cabeça. Mas o que acontece? A gente tem a tendência a agasalhar demais esse bebê, super agasalhar, e o que acontece? Esse bebê passa calor. Muitas vezes o medo de passar frio, a gente super aquece o bebê e o bebê passa calor. E aí o que pode acontecer? Algumas coisas. Uma um pouco mais simples, que é esse bebê desenvolver uma brotoeja, Tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre brotoeja. Então tô deixando o card aqui para vocês clicarem e assistirem. E tem um risco maior ainda, gente, que é de morte súbita. Também tô deixando o card aqui para vocês clicarem e assistirem. Um dos motivos que pode levar um bebê a morte súbita é o bebê ser colocado para dormir muito agasalhado. Então fica a dica aí, para vocês assistirem a esses 2 vídeos que complementam o vídeo de hoje. Outra coisa também é estimular demais o bebê. Quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente tem assim a intenção de super acertar com tudo. Então uma das coisas que a gente quer é estimular o bebê para que ele faça as coisas, ele aprenda as coisas. Gente, com recém-nascido não tem que existir estímulo, tá? O recém-nascido ele tem que existir o contrário de estímulo. O mais calmo e tranquilo suficiente, assim, o máximo que você puder deixar de tranquilo o ambiente, melhor. Por quê? Porque o bebê ele tem que ficar num ambiente acolhedor, calmo, e não você começar a brincar com ele, mostrar objeto porque vou desenvolver a visão, porque quero que ele sorria, porque quero que ele faça não sei qual gracinha. Não, com recém-nascido nada disso, A gente tende muito a querer fazer isso, principalmente no primeiro filho, mas não se deve fazer. Outro erro que a gente, assim, de uma forma muito comum comete, e que não necessariamente a gente percebe que é um erro, que é deixar o bebê mamar demais e depois achar que ele tem refluxo. Gente, exatamente. Tem situação em que você recebe a orientação do pediatra de faça o seu bebê mamar menos. É muito estranho ouvir, pela primeira vez isso, porque você diz, como assim? Mas eu tô amamentando, é leite materno, quanto mais eu der de leite materno para ele, quanto mais ele mamar, melhor, mais forte ele vai ficar. Não, porque se ele mamar numa quantidade que encha demais o estômago dele, o que esse bebê vai fazer? Ele vai, de certa forma, ele nem vai comportar e vai voltar. Ele vai regurgitar esse excesso que ele tomou de leite. E aí o que vai acontecer? O bebê pode acabar tendo até uma confusão da mãe achar que o bebê tem refluxo. E na verdade o bebê não tem refluxo. Simplesmente o leite volta porque ele mama demais. Então eu vou fazer o quê? Eu vou deixar aqui para vocês um card, para vocês assistirem um vídeo no qual eu falo sobre refluxo, tá? Para vocês entenderem, a diferença entre refluxo, refluxo fisiológico, doença do refluxo gastrointestinal, e entenderem isso e perceberem também que quando o bebê mama demais e acaba comprimindo o estômago, ele pode simplesmente regurgitar, não é refluxo. E isso acontece porque ele bebeu demais. Então assim, insistir para que o bebê mame muito é um erro, tá? Em muitos casos você tem que parar a mamada um pouco antes. Converse com o pediatra, tire suas dúvidas sobre isso, porque às vezes é difícil achar aí o ponto de, poxa, tá na hora de pedir tá na hora de encerrar a mamada, meu bebê poderia mamar mais, o que eu faço? Então converse com o pediatra, tá? Outro erro também é você querer obrigar o recém-nascido a ter uma rotina, tá? Eu sou super a favor da rotina, eu acho a rotina maravilhosa, mas eu acho que tem situações em que a rotina ela não deve ser criada, tá?
E quanto menos rotina você tiver, quanto mais você deixar a coisa fluir conforme a demanda do bebê, melhor. Então, em se tratando de um recém-nascido, o que é o meu conselho? E inclusive eu falo muito num vídeo sobre isso aqui, tô deixando o card, tá? É um vídeo no qual eu falo sobre como criar a rotina do recém-nascido. Minha dica é, em se tratando de amamentação, não tenha rotina. Deixe que o bebê mame na hora que ele quiser, desde que ele esteja babando por fome, ele esteja chorando, demonstrando fome, não algum outro desconforto. Deixe ele mamar sem contar no relógio 3 em 3 horas. E você simplesmente cria a rotina para esse bebê nos pontos onde você pode, por exemplo, escolhendo o horário dos passeios, né? Escolhendo de passear na rua, tomar um solzinho, escolhendo o horário do banho, aí você cria a rotina para isso, né? Ou o horário que você vai botar o bebê para tirar as sonecas, você pode criar a rotina para isso, mas sempre respeitando o horário que o bebê demonstra que quer mamar conforme a necessidade dele e não conforme o relógio das 3 em 3 horas. Outro erro, né, que a gente pode cometer é deixar o bebê dormir sem supervisão do pai ou da mãe ou de um adulto, né, cuidador. O que acontece, gente? Tem um vídeo, né, que eu fiz aqui pro canal, no qual eu falo até quando o bebê deve dormir no quarto dos pais, tô deixando o card aqui. E nesse vídeo, o que se fala, né? Que o ideal é que o bebê durma no quarto dos pais até 1 ano e não até 6 meses. Mas aí vem pessoas que vão dizer, eu não quero que o bebê acostume a dormir no meu quarto, eu quero que ele já durma direto na caminha dele, no bercinho dele, no quarto dele e não quero que venha pro meu quarto. Gente, não tem problema nenhum nisso, você querer que o bebê já durma no berço dele, no quarto dele desde o princípio. Mas nesse caso a sugestão é, acompanhe esse sono deve ser supervisionado. Ou você dorme nesse início, né, no quarto do bebê e acompanha por estar mais próximo, ou você usa uma babá eletrônica, pelo menos depois do primeiro mês, e acompanha aí, no primeiro mês você dorme com o bebê, né, no quarto dele, e no segundo você acompanha por uma babá. Mas não dá para deixar o sono do bebê sem supervisão. Por quê? Porque o ideal é que ele durma com os pais até completar 1 ano. Se você não quer dormir com ele no mesmo ambiente, deixe pelo menos uma babá eletrônica para você, né, poder acompanhar e ver o que está acontecendo por lá. Um outro erro que também você não deve cometer e que muitas pessoas cometem é levar o bebê para dormir na sua cama, tá? Então o que acontece? É difícil acordar para amamentar várias vezes à noite, ele é recém-nascido, ele acorda de 1 em 1 hora, então eu vou botar para dormir na minha cama, porque aí ele vai dormir perto de mim, vai ser mais prático amamentar e eu quero amamentar. Se você optar por fazer cama compartilhada, é muito importante que você faça cama compartilhada com segurança. Então, tô deixando o vídeo aqui. Agora, se você quiser simplesmente levar o bebê para deitar na sua cama e dormir com você, então isso é um erro que você tá cometendo, tá? O bebê pode ser levado desde que você assista esse vídeo que eu fiz, com as dicas de segurança da cama compartilhada, e aí você possa colocar em prática para garantir a segurança do bebê, porque também um dos grandes motivos de morte de bebês, né, recém-nascidos, é eles serem levados para dormir na cama com os pais. E outro erro também que você não deve cometer quando você tem um bebê recém-nascido é levá-lo para passear em locais fechados, né? Então o que acontece? A gente pode passear com o recém-nascido? Pode, em local aberto, na rua, num parque, numa praça, depois de alguns dias de vida, ok. Agora levar o bebê para casa de um familiar, que a casa está toda fechada, ele vai ficar num ambiente fechado, ou um shopping, ou um restaurante, não. Então não leve, prefira você ir em locais que sejam 100% abertos se for passear com o recém-nascido. Bom, gente, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, compartilha. Inscreva-se no canal se não é inscrita, clique no alerta de novos vídeos e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo!